Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso workshop Empresário de Sucesso. E hoje eu vou falar aqui sobre o que separa os sonhadores, o empresário sonhador do profissional. Meu nome é Thiago Garcia Zanini, estou à frente da empresa Ampla Assessoria Contábil. E nós somos um escritório de contabilidade que eu considero um escritório diferenciado. A gente faz parte de toda de assessoria financeira, ajuda nossos clientes, faz intermediações de negócios, trabalha em cima muito da parte de gestão empresarial, redução de carga tributária, é um forte do nosso trabalho. Desculpe, do nosso trabalho. Planejamento estratégico e assessoria preventiva. Bom, pergunta aberta aí para vocês. É um tema bem alta, hoje se fala muito na internet. Todo mundo quer. Uma das coisas mais pesquisadas na internet nos dias de hoje é riqueza. Tem a ver com riqueza, tem a ver com dinheiro, tem a ver com ser bem-sucedido, né? E o conceito disso é bem amplo, não é muito definido, cada um tem o seu. Mas eu tenho um conceito que eu vou apresentar para vocês, que eu acredito que vocês vão concordar. Vai ser uma concordância unânime aqui. Espero eu. Então, assim, a gente conhece muitas pessoas e muitos jogadores de futebol, atores, que tiveram carreiras, ganharam muito dinheiro, fama. E a riqueza e o sucesso está atrelado a um período, né? No caso dessas pessoas. Não teve planejamento, né? Enquanto se estava em alta, enquanto se tinha saúde, se tinha riqueza, sucesso. Então, não tem uma continuidade disso, né? A pessoa ela é rica e tem sucesso por um período só. Então, hoje, o que acontece com a maioria, posso dizer assim, de nós todos em geral, né? Isso precisa ser uma mudança de mentalidade para que a gente saia dessa corrida. Essa é uma corrida onde se trabalha, se ganha dinheiro, se paga as contas, fica sem dinheiro e trabalha de novo. Então é um ciclo eterno. E quanto mais despesas se faz, quanto mais riqueza se tem, mais escravo fica, porque tu não pode diminuir aquele teu status, o teu patrimônio que tu construiu, ele te custa muito caro. Carro, casa, né? Os filhos, as escolas. Então, a gente fica preso, né? Que a gente chama da corrida dos ratos, vinda do livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu aconselho muito vocês a lerem, é esclarecedor, é uma mudança de mentalidade, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Mudar a forma como se enxerga o empreendedorismo. Então aqui está o meu conceito de riqueza, e acho que tem alguém para falar melhor dele do que eu. E vai, Luciano. Não está indo. Olha ali, ó. Tela ali. O mesmo é que é dono do seu tempo. Exato. Nossa. Entendeu? Então, cara, aí você agora você tocou profundo, né? mas é isso mesmo, cara. A vida é uma só. Pô, eu já estou na segunda, né? Nasci 2 vezes já, então... a vida é o tempo, você administrar seu tempo. Então, Depois de uma experiência de quase morte do Luciano Huck, né? Ele teve essa percepção, mudou muito a forma como ele enxergava. Ele vem falando muito sobre isso na internet. E a vida, né? A riqueza da vida é ser o dono do próprio tempo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a riqueza de mentalidade, e não em dinheiro, né, de como os ricos pensam, como eles fazem para ter a liberdade financeira,
para eles não serem escravos do dinheiro e para o dinheiro trabalhar para eles. Então, antecipei. O rico é ser dono do próprio tempo. Esse é o meu conceito. Se vocês, até o final, tiverem alguma discordância da minha palestra, por favor, me critiquem, tá? Mas eu achei o melhor conceito para definição de riqueza. E vivo hoje isso para mim. Então, quero passar para o maior número de pessoas. E a questão toda é essa, né? As pessoas hoje, muito facilmente, é muito fácil hoje, nos tempos modernos, com a tecnologia, com as vendas em grande escala, são pessoal que trabalha em internet, ou que trabalha no YouTube, ou venda de infoprodutos, enfim, ficam ricos rapidamente, né? Mas e como se manter rico? Essa é a questão. Então, quando tu trabalha com o teu próprio esforço, com os teus próprios braços, que acontece muito hoje, os empresários eles são cabeça, braços, pernas, coração da empresa. Então, o empresário sai de dentro da empresa, a empresa não funciona mais. Então, é isso que a gente precisa, nós precisamos ter essa mentalidade para criar hoje algo para usufruir lá na frente. Bom, mas como pensa o rico? É uma estratégia. Isso não acontece da noite para o dia, né? O rico, ele busca sempre crédito. Por que ele busca crédito? Porque ele sabe fazer dinheiro. Até fazer dinheiro para ele até então é fácil. O difícil é manter-se fazendo dinheiro. Então ele busca crédito. Crédito, vamos supor, né? Vamos falar de bancos aqui. Ele busca crédito bancário. E como é que ele consegue que o banco empreste dinheiro para ele? Ele precisa de uma empresa muito bem gerida, que tenha nas suas demonstrações contábeis uma otimização da renda, que o banco enxergue que ela é uma empresa sólida, que é uma empresa que tem fluxo de caixa, que vai conseguir fazer os pagamentos desses empréstimos. Então, ele constrói essa base para conseguir o empréstimo, porque ele sabe fazer um empréstimo de 20% ao ano, e ele consegue rentabilidade de 20% ao mês. Então, os ricos eles são muito endividados, e essa é uma dívida boa. Na chamada que eu fiz também aqui para o workshop, eu falo de dívida boa e dívida ruim, né? Nem toda dívida é ruim. As dívidas que são feitas para alavancar negócios, dívidas que são feitas para comprar ativos ou investimento que geram riqueza, são as boas dívidas, né? E hoje as pessoas têm a filosofia, não filosofia, mas a primeira coisa que a pessoa faz quando tem algum recurso já pensa em comprar uma casa, trocar de casa, trocar de carro, e aí ela volta para aquela corrida, a corrida dos ratos, né? Então, e o que o rico faz para conseguir tudo isso? Ele investe muito. Grandes empresas pagam muito pouco imposto, muito menos do que as empresas menores. É absurda a diferença de carga tributária, porque eles têm por trás todo um planejamento, uma orientação, e eles sabem como jogar. Isso é um jogo, eles sabem jogar o jogo. Então, mais uma vez, tem a redução tributária, demonstram isso na contabilidade, demonstram lucratividade das suas empresas para poder buscar de novo o lucro. Então, o giro, a ordem seria, ele busca o crédito, ele aplica, faz uma boa gestão do seu negócio, ele reduz o máximo essa tributação, ele aprende sobre isso, ele lucra. O rico que faz, ele cria patrimônio com esse lucro, e o próprio patrimônio agora serve como base para ele ganhar um crédito ainda mais facilitado. Acho que provavelmente todos vocês, ou quase todos vocês, já fizeram pelo menos alguma vez uma simulação de um financiamento de carro e de imóvel. E a diferença de um financiamento de imóvel para um carro é imensa, né? O patrimônio
ele é usado pelos ricos, de novo, né, rico, a mentalidade de rico, para obter crédito. E esse crédito ele substitui dívidas com juros maiores por essa dívida de juro menor. Então ele sabe o caminho para conseguir um crédito de menor custo e substituir as dívidas de maior custo pelas de menor custo. Então, quem já fez alguma vez algum tipo de orientação comigo e consultoria, já vi até um sorrisinho de canto de boca, eu falo sempre sobre o jogo de vôlei, né? É onde o escritório de contabilidade e o empreendedor são uma dupla. E se um dos dois não souber jogar, a gente não vai ganhar do outro lado, que é o sistema tributário, que é as dificuldades, que é a burocracia. Então, hoje o que acontece com o contador tradicional? O contador tradicional ele faz só o básico, ele é mais um contador do fisco para entregar para o fisco, olha, ele está te devendo tanto e te entrega lá um boleto no final do mês para te pagar, do que a tua dupla, para te ganhar o jogo, para te crescer. E não é a nossa ideia, não é a nossa filosofia de trabalho. Então, quando uma empresa busca Ampla para abrir um negócio, a nossa orientação é fazer um planejamento. Então, antes de mais nada, antes de começar um negócio, a parte mais importante é o plano de negócio. É saber tua tributação, tuas exigências legais, para quem tu vai vender, que preço vai vender, de quem tu vai comprar, a que custo vai comprar, quem são os teus concorrentes, quem é que te inspira. E isso precisa ser planejado antes de montar um negócio. O ideal é, antes de montar um negócio, os ricos fazem isso. O rico não monta um negócio sem planejar cada milímetro do negócio. Ele quer saber exatamente como ele funciona antes de abrir. Ele investe nessa parte, porque ele pode, aqui no plano de negócio, decidir se o negócio é lucrativo ou não e desistir. E é ótimo se acontecer isso, porque o gasto que se teria na continuidade do negócio seria muito maior. Então, hoje, a gente vê, principalmente depois da pandemia, uma quantidade enorme de empresas que abrem e fecham em menos de um ano, porque não tem planejamento. As pessoas ficaram desempregadas, ou reduziu muito, né, os valores que eles conseguiam ali como autônomos, enfim, e eles pegam todo aquele recurso que eles têm guardado, às vezes se endividam, pegam dinheiro emprestado e montam um negócio sem conhecer o negócio. Então eu digo assim, ser médico, é fácil ser médico. Vai montar uma clínica para te ver. Então tu tem que ser médico, tu tem que ser gestor, tu tem que saber marketing, tu tem que ser bom em atendimento. É outro nível, é outra coisa. Tu precisa fazer algo profissional aqui, para que isso não seja um problema na vida de vocês. Então, um exemplo de um laboratório odontológico, onde, antes mesmo de abrir, precisa saber quais são as exigências de espaçamento, de toda a parte de higiene, né? Equipamentos, fazer um orçamento de todas essas exigências. E aí tem algumas coisas que as pessoas não sabem, que alguns detalhes na confecção do projeto do negócio podem gerar para ela uma economia tributária lá na frente. Hoje existem tributações que são atreladas a exigências da Anvisa, específicas. E se tu não cumpriu com a exigência, tu não tem essa redução de carga tributária. Agora, depois que tu já montou toda a tua clínica, já está em pleno funcionamento, olha o prejuízo que é fazer uma adaptação, parar o trabalho, adaptar. Então, o trabalho de planejamento, de ter um aporte, né, desde o início do negócio, antes mesmo dele abrir,
vai fazer total diferença. E falando de empresas que fizeram planejamento e pensaram muito tempo antes de começar a trabalhar, nós temos aqui a Uber, que é uma das maiores empresas de transporte sem ter um único veículo. Alguém já tinha parado para analisar sobre isso? Isso é uma empresa, é a maior empresa de transporte do mundo de passageiros e ela não tem um único veículo. Então, o rico também tem a mentalidade de trabalhar com o patrimônio de terceiros, com a mão de obra de terceiros. Ele sabe o que... Só que todos esses grandes negócios, eles são muito bem geridos, eles são muito otimizados, desde o início, desde antes do início da atividade. Ele é todo muito bem pensado para ele acontecer. Não é assim, nossa, ele fez sucesso da noite para o dia. Muitas vezes são anos de estudo antes de implementar um negócio desse porte. E a Airbnb, a mesma coisa. Uma das maiores empresas de locação, sem ter um único imóvel seu locado. Temos o exemplo do McDonald's. Olha que interessante e olha a visão e o planejamento tributário do McDonald's. Alguém já leu ou já viu o filme do McDonald's? Se sim, levanta a mão, por gentileza. Quantos? Quase todos, metade. Então, vocês sabem aqui qual que é o ganho maior do Mac aqui? A locação. O McDonald's compra o terreno, faz o prédio. Desde a compra do terreno e o prédio são dentro de uma empresa, pois a tributação de locação de imóvel tem uma redução de 50% em relação de pessoa física. Um pouco mais, 50%. E o negócio dele, além dele ganhar com a franquia, com, enfim, percentual sobre faturamento e XYZ, ele ganha com a locação do imóvel. Então, ele está alocando um imóvel para um franqueado e ganhando com a locação. Construindo patrimônio e expandindo o negócio. Mas, um grande detalhe, ele só consegue expandir porque ele tem controle, processo perfeito. Tu vai entrar no McDonald's aqui, vai entrar lá, do Iapoque ao Chuí, o sanduíche é igual. Se for mínima coisa de diferença, são detalhes, mas tem padrão, tem gestão em todos os, em cada centímetro da empresa. Bom, pergunto para vocês, essas são empresas mais conhecidas, né? Empresas daqui. Chevrolet, Gerdau, Avan, Ambev, Tramontina. Passa pela cabeça de vocês que alguma dessas empresas não tem controle quase que absoluto das suas operações? O dono da Chevrolet, o dono da Gerdau, o dono da Tramontina, ele precisa estar dentro de alguma das sedes ou das empresas para elas funcionarem. O segredo da expansão, o segredo deles serem grandes, e somente por esse motivo que eles são tão sólidos e grandes, são porque eles têm uma gestão muito bem feita para que os proprietários, estando ou não estando no negócio, o negócio vai acontecer, vai funcionar. Essas empresas, elas têm a sua, em primeiro lugar, a sua gestão, sempre como em primeiro lugar, e são empresas que têm uma otimização da lucratividade e redução tributária absurda. Já estudei sobre eles. Então, desde patrocínio, né? Já ouviram muito, acredito que vocês já ouviram falar na Lei Rouanet. Muitas dessas empresas, olha quanto custa para uma empresa comum fazer marketing. Alguém tem empresa aqui e faz marketing, gasta com marketing? Só vocês? Quem não gastou com marketing ainda não sabe como é caro conseguir clientes. É muito caro. E esses caras, eles conseguem fazer patrocínio com economia de 90% em relação a nós pequenos. Porque eles usam a lei,
a favor deles e os incentivos fiscais. Então, a Lei Rouanet é uma que permite que eles patrocinem com um custo de impostos, que nós pequenos não conseguimos fazer. Então, eles estão muito acima do nosso, dos pequenos, né? A desvantagem é muito grande. Por quê? Porque eles têm uma inteligência por trás de toda a operação. Aí eu pergunto para vocês, quem tem empresa ou negócio, né? Sabe o valor da sua empresa? Porque hoje, o que acontece? As empresas, elas têm valor de instalações, de mobília, cartela de clientes, talvez. Mas a empresa tem valor de fato quando eu posso pegar a chave da empresa, entregar para o próximo dono e ele entra e a empresa funciona. O valor da empresa está em eu poder pegar a empresa e levar a empresa para casa e a empresa continuar funcionando. Aqui, um autônomo, vou usar muito os médicos, que o meu público hoje alvo são os médicos. O médico, o que ele faz? Ele cria um consultório, coloca uma pessoa para atender os pacientes e ele faz um negócio para ele trabalhar. Então, como é que ele vai vender o consultório? Não pode, porque ele tem que vender com ele dentro. Porque os pacientes são dele, tem intimidade com ele. Então, assim, que valor tem? O teu negócio fica um valor reduzido porque tu tem só pode vender contigo dentro. Então, o que fazem os ricos com as suas empresas, né? O que o rico entende já? O que ele já sabe? Um rico de mentalidade, mais uma vez, reforçando a mentalidade do rico, né? Ele sabe que a empresa dele precisa poder ser vendida e o valor que ela tem para ele ser o mesmo que tenha para o próximo. Ele sabe que ela é organizada o suficiente para ser franqueada. E, se ele quiser, ele pode abrir capital. Que hoje, tem acontecido muito, né? As empresas agora estão muito em alta, a Bolsa de Valores, só o que se fala em investir na Bolsa. E agora, tudo quanto é empresa está cotada na Bolsa. Então, vim trazer para vocês um número bem impressionante. A gente sabe e ouve muito falar das empresas que estão em alta na Bolsa e ganham e dão umas ótimas lucratividades. Mas a Ibovespa fechou em dezembro de 2022 com 4,69%. Sendo que um negócio como comércio, serviço, bem geridos, gira em torno de 10% a 20% ao mês. Então as pessoas estão fazendo o quê? Elas têm empresas e elas estão procurando, quando sobra um dinheiro na conta, olhar para o lado para investir na empresa dos outros. Não faz sentido. A menos que a tua empresa faça menos do que 4,69. Por quê? O que é a Bolsa? Se nada... Olha o outro lado lá. Vou fazer uma proposta para vocês hoje. Quem é que investe na Bolsa aí? Gostaria de saber. Tem? Os contadores, tudo aqui? A senhora também? Só? Ninguém mais? Ninguém se aventura? 3, 4? O que acontece? Pensa bem, olha a proposta da Bolsa, qual é a proposta da Bolsa para vocês. Eu vou te vender uma parte da minha empresa, mínima 0,00001%, e tu não tem poder nenhum de escolha sobre o que eu vou fazer com o dinheiro. Se der lucro, eu divido contigo. Se não der, tu perde. O que tu acha desse empréstimo? Não, imagina o contrário. Imagina se tu pudesse fazer essa proposta para o mercado. Dizer assim, me emprestem dinheiro e se eu fizer dinheiro, eu pago você. Se eu não fizer, a gente perde junto. Mas tu não tem poder de escolha. Eu vou decidir o que eu faço. É isso que está lá. Então o rico faz isso. Ele pega o melhor dos empréstimos, que é tu pegar um empréstimo sem dar garantia. Se der dinheiro, a gente divide. Tem empresas que pagam bem? Tem. Mas ela paga bem porque deu muito dinheiro. E se ela pagou 10%, é porque ela ganhou 100%. Então, o maior ganhador ali não é vocês que estão investindo lá. Então,
vendo para vocês investirem em vocês, investirem nas suas empresas, porque as empresas de vocês são as empresas que dão dinheiro, que dá realmente uma lucratividade. Só que muitas das pessoas não sabem mensurar quanto essas empresas dão, qual é a lucratividade, né? Qual é a possibilidade de expansão que a empresa tem, aonde ela pode chegar. E mais um exemplo de planejamento tributário, caso algum de vocês ainda não saiba, mas essas empresas, e são empresas multimilionárias, Nubank, Twitter, Spotify, além das outras que eu já tinha comentado, são empresas que dão prejuízo e cada vez valem mais. Alguém entende isso? Diz, Thiago, mas como assim? Não estou entendendo. Como é que essas empresas dão prejuízo e elas cada vez valem mais e as pessoas querem comprar e compram ações e ela cada vez vale mais? São as empresas, elas investem em patrimônio, um período pré-determinado da empresa, ela está preocupada em expandir. Ela investe em patrimônio e ela usa esse prejuízo dela para não pagar alguns impostos que são incidentes sobre o lucro. Ou seja, se a minha empresa não der lucro, parte dos impostos eu não pago. Então, o que eu faço? Eu invisto em ativos, eu invisto em manutenção, eu invisto em pessoas, eu invisto em instalações, uso as depreciações legais, né, que podem ser feitas para reduzir a lucratividade da empresa, e a empresa aparece lá com cada vez com mais prejuízo, mas na verdade ela está expandindo. Então ela cresce, e o dono da empresa faz o quê? Aquilo que a gente tinha dito antes. Ou ele multiplica a empresa, ou ele vende a empresa. Então é uma estratégia, então, ele já sabe pagar menos imposto. Agora o que ele faz? Ele não está pagando impostos sobre o lucro. Expandindo. Quando ele cresceu, o que ele faz? Vai lá e vende essa empresa. Milhões. E ele usou o dinheiro de quem? Do banco, do investidor. Ele não usou o dinheiro dele. Para isso tudo foi necessário planejamento e gestão, mais uma vez. Então, as grandes empresas e os grandes empresários, não sei se vocês estão familiarizados com essa expressão, fazem a holding. A holding nada mais é do que uma empresa onde o registro das compras dos bens são a compra desses bens é feita na empresa e a empresa se utiliza, né, das despesas geradas por esse patrimônio para reduzir a tributação. Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de um laboratório que é um dos nossos carro-chefe, atendimento a laboratórios, e a diferença que faz prática na vida de um negócio como esse, o planejamento e redução tributária. Então, assim, muito fácil achar um laboratório hoje de faturamento de 200 mil, é um laboratório mediano, nem precisa ser grande. Tá? E a média de lucro, né, já pagando os sócios, pagando toda a folha de pagamento, enfim, todos os custos, sobra líquido lá para os sócios, em torno de 20 mil, 10% sobre o valor do faturamento. Para essa empresa aumentar o lucro em 50%, ela tem que fazer 300 mil, 100 mil reais a mais. Então, é proporcional, ela tem que aumentar 100 mil reais de faturamento para poder aumentar o lucro em 50%. Só que tem um detalhe, quem tem empresa sabe hoje, poxa, o que eu preciso fazer para aumentar a minha empresa em 50%? Eu tenho que contratar mais um funcionário, eu tenho que aumentar a minha infraestrutura, muitas vezes, que é o nosso caso da Ampla hoje, estamos tendo que trocar a sede, aumentar, fazer mudança, pagar mobília nova, né? Enfim. Então a gente tem que mudar, se reestruturar, né? Fazer toda uma modificação na empresa para poder chegar nesse faturamento, que não é simples. Só que com um planejamento tributário, e hoje é um número real que a gente aplica no caso de laboratórios, né?
hoje tem incentivos, tem redução tributária prevista para essa atividade, linkada também, de novo, linkada a questões ali de exigências com a Anvisa, de exigências de alvará sanitário, que permitem que aumente a lucratividade em 5,4%, ou seja, sobra 5,4% do faturamento. A gente estava falando de 10%, passou para 15%, só numa redução de carga tributária. Isso significa um aumento de lucratividade de 54%. Eu não precisei reestruturar a empresa, eu não precisei contratar ninguém, não precisei contratar marketing. Desculpa, o marketing é importante, mas dessa vez não precisou aqui. E eu tive uma lucratividade ainda maior só com uma reestruturação de tributação, né, contratando uma empresa especializada para isso. Então, imagina, é como se ela tivesse, para ela ter um lucro de 30.800, ela teria que ter passado a faturar 308 mil, e ela não precisou. Com os mesmos 200 mil, ela aumentou a lucratividade em 50%, só com planejamento tributário. Isso gera uma economia anual de 129 mil. Então, é muito significativo, faz toda a diferença para as empresas otimizar a lucratividade. E tem mais um detalhe. Quando a empresa não sabe que já tem, que teria direito, ou que essa tributação foi feita erroneamente, aquele caso ali de uma empresa de 200 mil, 5 anos são 6 milhões de faturamento, se for, na média, né? Então, imagina assim, a gente tem 324 mil para recuperar, e com a correção monetária, como esse dinheiro são 5 anos para trás, tem 5 anos de correção, são 500 mil reais aproximadamente hoje que a empresa consegue fazer recuperação de impostos para essa empresa, se ela tinha o direito dessa tributação reduzida e não exerceu o direito. A gente faz a análise e recupera esses valores. Mas voltando aqui para as grandes empresas, então, o que as grandes empresas fazem? Então, as grandes empresas, elas usam recurso de terceiro, como empréstimos e financiamentos, eu tenho uma cliente aqui que não deixa eu mentir, com a contabilidade em dia e toda escriturada, consegue participar de licitações, o que também já difere ela no mercado, né? As grandes empresas, elas têm incentivos fiscais, às vezes do município, às vezes do Estado, para o segmento delas, né? E ganham obras de infraestrutura. Então, empresas como a Avan, empresas como que eu comentei antes, Chevrolet, elas ganham infraestruturas. Podem ver que chega na volta das fábricas, tem toda uma infra feita para elas. Tem quilômetros e quilômetros de asfalto feito para chegar nas fábricas. E aquilo aí não saiu nem um centavo do bolso da empresa, né? E a redução de tributos, mais uma vez. Então, o conceito do empreendedorismo deveria ser, né, gerenciar. Então, o empreender deveria ser gerenciar. As pessoas deviam se preocupar mais em gerenciar os negócios. Tá? Então, eu dou um exemplo aqui. Volto para o meu público-alvo, médico, né? Pode ser médico, pode ser dentista. O que o dentista faz? Por que chega, às vezes, num consultório e olha lá, um senhorzinho de 70 anos lá, trabalhando ainda. E diz, mas esse cara gosta do que está fazendo, né? Gosta do que está fazendo. Será que ele não queria poder parar e ir para casa, cuidar da mulher, dos netos, curtir um pouco a vida? E ele trabalha de sol a sol, com 70 anos de idade. Por que ele está lá ainda? Porque ele não se planejou. Quem ganha um salário alto, acima do teto do salário mínimo, do INSS, se ele não se planeja, ele tem uma redução muito significativa do nível de vida que ele possui hoje. Então, ele não pode parar de trabalhar. Se ele parar de trabalhar, se ele contribuiu, ele vai receber 7. E a vida dele é baseada toda em 30.
40, tem médico que ganha até mais. Então ele não tem uma... a gente conhece médico que ganha mais, mas abafa o caso. Tem médico, tem clientes nossos médicos que ganham 200 mil. E aí, como é que ele para? Aí tem um carro de R$1 milhão, tem uma casa de 5. Como é que ele vai parar se a única coisa que ele fez foi um INSS lá, 7 mil? Ele se aposentou e ganha 7. Agora, uma pessoa que... Olha a diferença da aposentadoria de alguém que trabalha de carteira assinada. A pessoa que trabalha de carteira assinada e se aposentou, ganhava 5, se aposentou ganhando 5, ele tem uma vida maravilhosa. Por quê? Porque a vida dele custava 5. Ele não tem perda, ele não precisa ter, ele não precisa reduzir, ele não precisa... imagina, tu trabalhou uma vida inteira, chega a vez de supostamente tu aproveitar, tu te aposentar, tu não te planejou e tu não pode parar, porque o teu patrimônio te deixou escravo. Né? Então, por isso eu digo assim, mais uma vez meu público-alvo aqui, a clínica médica é maior, é melhor do que um consultório. Então, criem, a mentalidade é que, quando se empreender, tudo bem, a gente começa sozinho, né? Até mesmo o escritório de contabilidade se iniciou com uma pessoa só. Mas a ideia é que empreender nada mais é do que explorar a mão de obra de terceiros. É gerir pessoas, gerir ativos, gerir. Então, a ideia é que a mudança de mentalidade que eu quero passar para vocês é que vocês tenham isso em mente e se projetem, fazer o planejamento dessa sucessão, de ter alguém que vá trabalhar e vocês serem o gestor do negócio. E a aposentadoria do empresário não é parar de fato de trabalhar, mas é poder parar. É passar 30 dias passeando e o salário dele pingar na conta igual. Né? O recurso que ele está acostumado a desembolsar do mês vai entrar indiferente do trabalho direto dele. Essa é a diferença de uma clínica para um consultório. O médico do consultório não pode parar. Se ele passou 30 dias sem trabalhar, são 30 dias que ele deixou de receber. Então, essa é a liberdade financeira, é deixar de ser escravo do dinheiro, quando tu entender essa lógica, que é a lógica usada pelos ricos, de novo, mais uma vez, de mentalidade. Isso é muito pessoal, mas eu prefiro ganhar menos e o dinheiro não depender da minha mão de obra do que eu ganhar mais. Se eu estar na minha casa, passar uma semana em casa, se eu precisar, e o dinheiro lá entrar na minha conta da mesma maneira. E tem gente que hoje está preocupado em faturar, e só faturar. E não percebe que isso é uma cilada. Né? Então, assim, tu te acostuma com aquela vida, tu te acostuma com aquela renda, e depois é um caminho de depressão, é um caminho sem volta. Né? Então, a gente conhece vários artistas, várias pessoas famosas que entram em depressão. Quando veio a pandemia, que faltou dinheiro para pagar os artistas, quantos foram à lona? Perderam casas, perderam carro, né? E até hoje estão se recuperando. Então, por quê? Porque não tem um planejamento de ter uma renda passiva. Eles estão nessa roda, não importa quanto se ganhe, o importante é que a riqueza está em sair dessa corrida, sair de dentro dessa roda. Se for com 5, se for com 10, se for com 50, não importa, é sair da roda. É o dinheiro trabalhar para ti. Não tu trabalhar correndo atrás do dinheiro. Tá? Então, assim, ter uma aposentadoria integral. A empresa proporciona para as pessoas terem uma aposentadoria integral, se tu tiver gestão plena do negócio. Tá? Então, vou fazer só mais uma revisãozinha. De novo, então, o que é a mentalidade, gente? E hoje não é todo mundo que tem, né, às vezes dá aquela dorzinha de barriga de se endividar, né, de fazer
um empréstimo, um financiamento. O meu antecessor é bem resistente a fazer dívidas, né? E com o passar do tempo, muita conversa, a gente conseguiu e também mostrando resultados, né? A gente conseguiu convencer aqui que é preciso, e esse crédito, se for para expansão, se for para investir, é mais que uma aposta. Se tu está bem munido de gestão, se tu está sabendo o que faz, tu já sabe a lucratividade da tua empresa, tu sabe por onde ir, pegar empréstimo não deveria ser perigoso. Existe um risco, existe, mas ele é o risco que os ricos correm para expandir, para crescer. Porque a gente pensa muitas vezes, tu olha assim, às vezes, nossa, mas tem aquele cara que tem um dinheiro ali que para gerações, né? Como é que ele conseguiu isso? Ele tem que ter esse ímpeto. Ele não vai conseguir fazer com as próprias mãos. Ele não vai fazer com o próprio recurso. Ele não cresceu com o dinheiro dele. Ele cresceu com dinheiro de terceiro, com recurso de terceiros. Certo? Então, a gente precisa desses momentos. O que importa mesmo é ser dono do próprio tempo, é poder aproveitar a família, aproveitar os momentos. E hoje o pequeno empresário está preso. Ele fica, se ficar 10% do tempo dele com a família, é muito tempo útil, e às vezes sempre correndo. Então, hoje, a palestra é mais com a intenção de mudança de mentalidade. Se isso fizer sentido para vocês, né, que existe um caminho a ser traçado, e esse caminho já existe, né, é uma cópia, não precisa se inventar, é copiar. E então pensar lá na frente, né? Trabalhar hoje, o crescimento é lento, né? É muito mais fácil, às vezes tu olha assim, não, fazer o que eu faço, eu prefiro, então, tira aqui o funcionário, manda embora, porque essa criatura não faz nada direito, e vai lá e pega e faz tu mesmo, e tu continua ficando naquele ciclo, porque só tu é bom o suficiente para fazer aquilo. E a gente precisa investir em pessoas, né? Precisa investir na gestão para chegar onde chegaram o rico, a pessoa rica, como eu vendi para vocês ali, né? A ideia de riqueza. Então, venho mostrar para vocês aqui um pouco sobre a empresa, né? E sobre o trabalho que a gente tem feito, esse trabalho diferenciado de auxiliar os clientes, né? Então, a gente tem depoimentos aqui, se vocês quiserem olhar nas nossas redes sociais, são 36 anos. E quem tem empresa sabe que é muito mais fácil ganhar um xingão do que um elogio, né? Então, a gente, com muito orgulho, tem 36 anos de mercado e com uma ótima avaliação nas redes, e venho trazer para vocês alguns depoimentos aqui. Não está muito pequenininho, não vou ler um por um, a gente já atrasou um pouco a nossa live. E aí alguns depoimentos aqui de clientes e parceiros. Bom dia, me chamo Leandra Diel Cardoso, trabalho no ramo de copiadoras, sou proprietária da empresa Sulcop Copiadoras e Copservice. Nós somos clientes da Ampla há bastante tempo, há mais de 20 anos. A Ampla nos proporciona um trabalho com muita maestria, com bastante redução de tributos devido a nossas empresas trabalharem em conjunto. Eles têm um atendimento impecável na questão de documentação sempre em dia, pois eu trabalho com licitações, nunca fiquei com documentos pendentes. É muito satisfatório ter uma empresa que te proporciona uma segurança bem grande nessa área.
Meu nome é Viviane Aparecida. Eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Eu conheci a Ampla há 28 anos, quando era colaboradora do escritório. Na época, aprendi valores que eu guardo para sempre. Os fundadores da Ampla são pessoas ímpares, com caráter, pontuais, honestas e dispostas a ajudar a gente a crescer. Na época, eu trabalhei em todos os departamentos do escritório e era incentivada constantemente a fazer cursos de atualização, sendo aconselhada, inclusive, a fazer o curso de Direito, o qual eu ingressei 11 anos depois. E posso dizer, eu amo a minha profissão. O Thiago trouxe para a Ampla os mesmos valores, ideias inovadoras e vibra junto com o crescimento do escritório. Tem uma visão empresarial impressionante. Ele acredita no negócio, orienta com muito conhecimento e coloca a gente para pensar. E eu confesso que a partir do momento que começamos a ter a parceria, a minha prestação de serviço deu um salto de qualidade, porque juntos agregamos conhecimentos de empreendedorismo, liderança e gestão. A Ampla é o escritório contábil que eu posso indicar sem medo, devido à qualidade da prestação de serviços. Eu agradeço muito aos depoimentos. As duas estão aqui hoje. Muito obrigado. Lisonjeado. E então, mais uma vez para explicar sobre as nossas atribuições, né? Então, nós somos um escritório de contabilidade um pouco fora do tradicional, né? E a gente trabalha muito em cima dessa parte de assessoria, de financeira, fazemos intermediações de negócio, gestão empresarial, a parte de redução de carga tributária, a gente acha de suma importância. Todos os anos, aproximadamente final de novembro, início de dezembro, a gente faz uma avaliação por um dos clientes, senta e propõe, caso o cliente tenha algum tipo de redução tributária a ser feita, a gente faz essa análise, indiferente de cliente pedir ou não, a gente está sempre cuidando para que tenha algum tipo de incentivo, enfim, alguma nova lei, nós estamos sempre atentos ali para aplicar para os clientes, né? E a parte de assessoria preventiva, né, com relação à parte de relações de trabalho, né, toda, ou com terceiros, ou com funcionários. A gente tem um diferencial também com relação ao nosso escritório 24 horas, que, por sinal, na última vez que eu me apresentei, ainda não estava apto, né? Então já está testado, já está funcionando, e hoje seria a apresentação formal assim, de que ele está funcionando e que nós vamos implementar para os clientes, que nada mais é do que toda a documentação do cliente disponível no celular. Então, hoje eu tenho clientes, né, ou médico, ou um cliente que tenha um comércio noturno, ele está precisando de algum documento, precisando desse atendimento por documentação, e o escritório estava fechado. Então, a gente viu essa demanda, poxa, como a gente faz para deixar disponível essa documentação e de fácil acesso para o cliente em tempo real, né? Então, a documentação do cliente está sempre ali, ele recebe a notificação, a tua folha de pagamento caiu lá no celular, recebe a notificação e pode buscar a documentação dele desde o início do uso do aplicativo, ali vai estar tudo lá. Eu preciso de um recibo de salário do fulano lá de janeiro, ele entra no aplicativo e acha. Então, a gente sempre a empresa está sempre em busca, né, de tecnologia e de inovação para proporcionar melhorias, né, para os clientes. E, bom, queria presentear vocês hoje, né, os convidados. Então, muito lisonjeado e muito obrigado pela presença hoje de vocês. E eu quero presentear vocês com uma consultoria, né? Normalmente a gente tem custo para fazer isso. E todos que estão presentes hoje e quiserem fazer uma consultoria conosco, consultoria tanto de planejamento empresarial quanto alguma revisão tributária, por mais que não tenha necessidade, olha, eu tenho minha contabilidade, mas quero fazer uma revisão
a gente vai fazer uma revisão da tributação da pessoa sem nenhum custo. Tá? Esse é um presente que eu tenho para vocês. E muito honrado, muito obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de perguntar algo ou fazer alguma contribuição. Agradeço muito a presença de vocês. E o presente eu quero algo em troca de vocês. Daí quem puder fazer uma avaliação hoje sobre o que achou da palestra lá no Google, então esse QR Code, é só apontar a câmera do celular, faz uma avaliaçãozinha, e aí quem fizer a avaliação tem direito ali, vai ganhar essa consultoria, sendo ela qualquer um dos nichos que vocês viram que a gente trabalha aqui, que estiver precisando, quer um conselho, quer um norte, a gente vai fazer um atendimento diferenciado para vocês, sem custo, certo? Obrigado, boa noite. Só deixa eu apresentar para vocês os meus sócios aqui. Então, nossa empresa é uma empresa familiar, né? Não somos só os três, mas o seu Vilmar e a dona Fátima são as pessoas que iniciaram essa empresa, né? E são mais de 36 anos, na verdade. São quantos anos na contabilidade? 1678. Então, assim, é uma vida dedicada, né, à contabilidade. E eu hoje venho à frente, né? Hoje sou a cara tapa, mas todo o ensinamento, todos os valores, né, e as percepções vêm deles. E agradeço pela ótima empresa que a gente construiu junto. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Boa noite.